ar o Clipe Eletrônico pela TV Câmara da Câmara Municipal de São Paulo. Nós estamos ao vivo, vamos discutir hoje um assunto super importante que vai além da PEC 241, que vai além da fixação de um teto de gastos para a educação, para a saúde, que vai além do Enem. Nós vamos falar sobre a ocupação das escolas. Claro que tudo isso gera efeitos, por exemplo, no Enem, né? São mais de 190 mil estudantes que terão as provas do Enem transferidas para o mês de dezembro, e esse é um dos eixos do programa de hoje. Você que está nos assistindo pode participar. 3396-4944, 3396-4944. A pergunta que a gente faz como base é: qual a leitura que se faz em relação à ocupação das escolas, tendo em vista o cenário político e econômico desse Brasil de hoje? Para a gente falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber o professor Marcos Garcianeira, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo bem. É um prazer tê-lo conosco. Também a Norma Lúcia Andrade dos Santos, diretora de Políticas Sociais do Sinesp, ou seja, do Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo. É um prazer tê-la conosco. Obrigada. Primeira vez aqui na TV Câmara? Primeira vez. Olha lá, hein? Tô achando que não, hein? Mas a gente conversa depois. E o professor Rodrigo Prando, do Mackenzie, que já participou de outros debates aqui na TV Câmara. A última vez que esteve aqui há uns 4, 5 meses falando sobre rolezinhos. Isso. Né? É um prazer tê-lo conosco. A pergunta que está posta aí na mesa é essa: qual a leitura que se faz da ocupação de, pelo menos, da ocupação que envolve 190 mil estudantes em 304 locais de prova? Quem começa? Eu acho que a ocupação desses estudantes do ensino médio, né, ele que começou aqui em São Paulo, né, contra a reforma o ano passado, e que depois ela se estendeu para as escolas técnicas também, né, eu acho que isso está mostrando que o jovem não está satisfeito com algo. Ele está insatisfeito com algumas coisas que estão acontecendo e ele está se manifestando. E isso é muito bom. Além de ser diretora de políticas sociais do Sinesp, do sindicato que eu faço parte, sou coordenadora pedagógica da rede municipal, eu também sou professora do ensino médio. Então, o ano passado eu vi esse movimento dos meninos contra algo que muitos deles, não no momento que começaram essas ocupações, não entendia, mas sabia que tinha alguma coisa errada, e depois, quando eles foram se apropriando desse conhecimento, que eles passaram a ter entendimento, começou o movimento na minha região, né, começou a aumentar, e a gente chegava e numa escola, estava lá essa escola sendo ocupada. E esse movimento está no Brasil, né? Várias escolas ocupadas, onde eles estão falando: olha, nós queremos ser ouvidos, nós queremos conversar, nós queremos participar dessa mudança que vai ter ou não, seja na política, seja na economia, a gente quer participar também. Eu acho que eles estão agora se colocando para ter voz. Eles estavam meio calados, mas agora eles estão falando: olha, nós não estamos calados, nós estamos percebendo o que está acontecendo e nós queremos ser escutados. E a forma que eles estão utilizando é a ocupação, porque isso dá visibilidade. As pessoas param para ver por que eles estão ocupando, o que está acontecendo, né? É lógico que isso vai desencadear várias questões, outras, mas eles estão sendo agora ouvidos. E está tendo também uma coisa que, para mim, é muito importante: esse apoio da família. Muitas famílias estão apoiando. Quando a família começa a entender e começa a ver a participação do seu filho nessas questões políticas, nessas questões econômicas, naquilo que ele está falando assim: olha, eu não estou gostando disso, eu quero que isso mude, as famílias estão apoiando. E mesmo quando a família, que aconteceu aqui muito em São Paulo, quando as famílias entraram em discordância sobre a questão, os prós e os contras das ocupações, também teve um diálogo, teve uma discussão, né? A gente vê assim que o jovem hoje, ele está
ele tinha já esse poder, né? Ele tinha já um poder muito grande enquanto jovem, que é uma maioria da nossa população, mas agora ele está indo procurar uma forma de se manifestar. E a forma que ele está encontrando de manifestar com visibilidade são as ocupações. Legal, a gente já vai voltar nesse assunto. Queria saber, Marcos, qual é a tua opinião sobre isso? Porque acho que aí tem um eixo que é fundamental, com base no que ela nos falou, que existe aí uma coisa novamente polarizada nesse Brasil polarizado de hoje, que é uma tentativa de deslegitimar as ocupações, caracterizando essas ocupações como um movimento político sectário. Queria que você falasse, que você fizesse uma análise desse contexto, se você concorda, se você não concorda, enfim, trazendo e explicitando a sua opinião. Ótimo. Então, dando continuidade ao que a professora Norma estava dizendo, eu gostaria de trazer a questão também para o campo pedagógico, né, que é a nossa área de atuação, a nossa principal preocupação. Nós nos queixamos, estou dizendo, né, a geração que agora, né, já saiu da universidade, a geração que está no mercado de trabalho, a geração que agora é adulta, né, entre aproximadamente os 25 e os 70, 80, nós sempre nos queixamos da apatia dos jovens, sempre nos queixamos do silêncio, que eles são rebanho, eles fazem, né, eles não sabem para onde vão, as vontades deles, né, são diferentes das nossas. E o que nós temos visto, né, de 2013 para cá não é isso, né? E eu atribuo esse comportamento ao trabalho que os professores vêm fazendo em sala de aula, né? Porque os professores têm ajudado esses jovens a lerem a realidade e a tomarem um posicionamento, a tomarem partido, né, de um lado ou de outro, né, e se posicionando com relação a essas questões que são da esfera política. E é interessante você perceber que eles não estão lá lutando por uma causa deles, né, que interessa ao indivíduo. Eles estão, neste momento, né, fazendo uma luta em prol da sociedade mais ampla. Que é isso que parece que nós perdemos de vista, né? Nós temos os desejos imediatos, nós temos aqueles apelos que estão mais próximos e nós paramos e nós deixamos de pensar o que eles estão pensando agora, que, afinal de contas, eles estão lutando pelo direito das próximas gerações acessarem uma escola de qualidade, acessarem uma educação, né, mais elaborada, acessarem melhores condições, né, no percurso pedagógico. Então, acho que é isso que chama a atenção. Até que, vamos lá, acho que isso é excelente isso tudo que o senhor está falando, com a seguinte ressalva de que quando um juiz do Distrito Federal diz que é preciso privar os estudantes que ocupam uma instituição de sono, caracteriza-se ideologicamente esse movimento como algo que remete a um motim, a uma rebelião, a alguma questão política consolidada em que você tem um grupo adversário do outro lado. Mas olha, o que nós estamos vendo, né, dos últimos 24 meses é a polarização em todos os campos, né? É claro que esse movimento que é político e que é pedagógico, ele foi partidarizado, isso é uma outra questão, né? Então, como se todos os jovens que lá estivessem, né, agindo dessa maneira, estivessem a favor de uma posição em nível federal ou outra, e não é esse o caso, eles estão ali contrários, como eu posso dizer, a maioria do magistério está contrário à PEC 241 e à medida provisória 746. Porque a medida provisória 746 vai alterar radicalmente a vida do jovem, a vida do brasileiro, vai cercear direitos, é uma afronta ao que nós entendemos como sendo boa educação, e eles estão lá fazendo o que o magistério deveria fazer, né? Fazendo o que os outros todos os setores da sociedade que agora estão silenciados, né, se queixam, né, usam os meios de comunicação, etc. Eu queria só puxar por uma coisa, parece que todo mundo só se deu conta que as escolas estavam ocupadas quando se aproximou a data do Enem. Isso que é o problema, ou seja, as escolas passam a ser ocupadas no finalzinho de setembro, né, e à medida que vai se aproximando o Enem, aí todo mundo fica alarmado, e aí surgem as técnicas de guerrilha, né, a demonização do movimento e todos os discursos que vão produzindo esses jovens que estão lutando por direitos, né, de forma negativa, né? Então, acho que a gente precisa combater esse posicionamento, né? Se no Distrito Federal a coibição do sono, aqui em São Paulo a invasão das escolas, né, ou pela polícia, ou, né, no estado do Paraná, são outras táticas empregadas, mas sempre, né, ou seja, ninguém está preocupado em ouvi-los, ninguém está preocupado em chamá-los para o debate, chamá-los para a discussão. Professor Rodrigo Prando, assunto complexo, difícil, mas o seu colega aí que é da USP, o Marcos, nos deu
uma visão interessante quando ele diz que isso está dentro de um contexto de uma sociedade que precisa ser olhada de forma mais ampla. Sim, sim. Por favor. Não, e não só isso, eu concordo, né? E a gente tem que entender que por conta de ser um problema social, e todo problema social ele traz complexidade. Né? A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que tem sim o individualismo, o isolamento, enfim. A grande pergunta que você deve fazer para problematizar talvez essas ocupações das escolas, ou mesmo como a colega Norma falou, o despertar de uma consciência crítica é pensar o seguinte: antes da ocupação, como é que estava a educação brasileira? Os dados indicam que a educação brasileira é ruim há um bom tempo. Por exemplo, quando a presidente Dilma Rousseff veio a público, colocando em campanha vários temas, inclusive a questão da manutenção, por exemplo, coisa que eu vi em sala de aula em universidades que eu lecionava, do financiamento estudantil, tão logo foi eleita, a presidente Dilma cortou praticamente o FIES. Um menino de uma instituição no interior estava parado olhando para mim, aí eu falei assim: filho, você não vai fazer prova? Ele falou: não, professor, eu vou cancelar o curso, eu vou trancar. Eu falei: mas por quê? Porque o meu FIES não saiu, mas deixa eu ficar aqui só assistindo os alunos fazerem prova. Eu abaixei e chorei por ver aquele menino, por ver um futuro. A minha pergunta é: onde estava toda essa criticidade da juventude que sequer se posicionou de forma tão evidente contra aquilo que Dilma Rousseff fazia? O que eu quero é matizar. Eu acho que a educação tem problemas, eu acho que a PEC do teto de gasto tem problema, a reforma tem problema. Eu acho que a forma de comunicar não é essa, mas a pergunta é: será que esse despertar crítico tão rapidamente da mudança de um governo para outro também não tem um viés e um caráter ideológico? Claro, todo o movimento, toda manifestação política tem um caráter ideológico e ela, por ser política, tem isso. Mas a grande pergunta é: a causa da educação, e aí os meus colegas concordariam, é sempre maior do que a causa de um jovem ou de uma geração. Ela é a causa de um país. Um país mais bem educado é um país que trilha a possibilidade de um futuro melhor. A grande pergunta é: será que esta tática da ocupação sobre o juiz, eu acho que aí eu não sou causídico, eu não conheço, mas eu acho infeliz em tudo, sobretudo partindo do juiz da vara da infância e da juventude, essa decisão da privação de sono. Mas a pergunta é: a ocupação da escola, será que é a melhor forma de ser ouvido? Será que quem está dentro da escola e por uma certa forma está sendo demonizado não é o mesmo que está querendo ter aula e tenta invadir para desocupar, também está sendo demonizado por uma outra parcela? A grande pergunta é: vivemos num país que se polarizou. E muitas vezes nessas polarizações, discutindo uma posição ou outra, que muitas vezes parecem extremadas, a gente perde talvez o objetivo maior, que é pensar o país, que é pensar a educação num futuro, mas a partir de hoje, porque os problemas são evidentes. Eu posso falar com tranquilidade que assim, eu estudei a vida inteira em escola pública, minha mãe limpava a sala de aula e lavava banheiro de uma escola pública, meu irmão é professor de escola pública, a minha cunhada é diretora de escola pública, eu sou um professor de uma escola particular, mas sou sindicalizado, então também gosto de participação política, mas a grande pergunta novamente é: o despertar dessa criticidade, será que está em consonância com, por exemplo, esses outros milhares de jovens que não farão o Enem? E um custo adicional de alguns milhões para todos nós que socialmente vamos pagar? Será que é a melhor tática? Eu acho que impor uma medida não é a melhor tática do governo. Tem que ser discutida, mas será que a contra-argumentação da juventude, da ocupação da escola é, neste momento, a melhor forma de polemizar e de publicizar o debate? O Eduardo, que é nosso telespectador lá de São Miguel, você que está nos assistindo, você pode participar. 3396-4944. 3396-4944. Estamos discutindo a ocupação de escolas públicas. Em todo o país são 304 locais onde seriam realizadas as provas do Enem, em 19 estados. Em Alagoas, por exemplo, há 15 locais ocupados, 15 escolas ocupadas. No Paraná, 265. A gente está discutindo esse assunto. Você tem pergunta à mesa, você pode mandar a sua pergunta participando. O Eduardo, lá de São Miguel, pergunta o seguinte: qual é a posição sobre o Movimento Brasil Livre sobre essas ocupações? Eu não sei e confesso que eu não tive a curiosidade de entrar na fanpage do Movimento Brasil Livre para ver qual é a posição deles. O que a gente tem aqui é uma nota, Eduardo, não sei se isso contrapõe ou não, mas para jogar para a mesa, uma nota emitida pela UBS, pela UNE e pela ANPG sobre o adiamento do Enem. E talvez aí você se surpreenda também com a posição que eles estão tomando, porque eles dizem mais ou menos o seguinte: o momento de ocupações de escolas e universidades
que tomou o Brasil, contra a medida provisória 746 da reforma do ensino médio e contra a PEC 241, agora a PEC 55, em tramitação no Senado. Este movimento é claramente legítimo ao sair em defesa intransigente da educação pública, gratuita, de qualidade inclusive, e já é vitorioso pela dimensão de sua mobilização. Já são mais de 1.200 escolas e institutos federais ocupados, além de 139 universidades em todo o país. Diz a nota que foi publicada ontem, anteontem, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a União Nacional dos Estudantes e a Associação Nacional de Pós-Graduandos, entidades nacionais representativas dos estudantes, vêm a público condenar o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio de 2016 para os estudantes que fariam provas nas escolas ocupadas. O ato do Ministério da Educação causará transtornos a mais de 190 mil estudantes em 304 locais de provas. O diálogo poderia ter garantido a realização do Enem em todo o país, mas esse não foi o caminho escolhido pelo Ministério, que ameaçou os estudantes através do cancelamento do Enem. Durma-se com um barulho desse, quem está com a razão? Para mim, está claramente o Ministério da Educação tentou colocar uns contra os outros, né? Tentou colocar os jovens que lá estão com os jovens que queriam, né, que deveriam fazer a prova naquele lugar. A nota esclarece, né, que era possível manter a prova e manter as ocupações, ou seja, não, quem aqui já foi a uma ocupação sabe muito bem que é possível fazê-lo, porque nas ocupações, por incrível que pareça, as coisas funcionam muito melhor do que quando as escolas não estão ocupadas, né, porque os procedimentos que se adotam dentro desse espaço é outro. Eu só queria retomar uma questão que o professor Rodrigo apresenta, que não foi este momento que gerou as ocupações, né? Como bem lembrou a professora Norma, as ocupações surgiram no ano passado, aqui em São Paulo, né? A ocupação da escola, né? Surgiu no ano passado, aqui em São Paulo, quando o contexto político era outro, não era o contexto, né? Pós-mudança de governo, né? E não era o contexto federal, que era o contexto estadual. Então, esse foi o instrumento que esse grupo encontrou. E aí o resultado, se vocês vão lembrar, né, o resultado da tensão foi positivo, pelo menos naquele momento, né, porque a reorganização, o governo voltou atrás nesse processo. Então, o instrumento que os trabalhadores até agora reconhecem, né, é o instrumento da paralisação das suas ações, né, do seu trabalho, etc., de fazer a greve. O instrumento que os estudantes utilizam e conhecem é esse. Não houve diálogo na medida provisória, por isso já se chama desse jeito, né? Já é uma coisa, é uma aberração quando a gente vai pensar em reforma de currículo a partir de medida provisória. Não houve diálogo. Ora, então, o que restava? Aceitar, né? Ficar calado, engolir, né? E aí, a questão do Enem está sendo usada como moeda de troca, ou seja, aí hoje pela manhã, se vocês assistiram os programas, né, da madrugada, os matutinos, um monte de gente que não estuda na escola pública, que não estudou na escola pública, alunos de cursinho lá chorando, né, porque afinal de contas perderam a chance, porque agora vão ter que esperar, ou seja, quem que a gente está atingindo, né? Porque a gente não está atingindo os alunos que trabalham aqui, que estudam ali, a gente está atingindo um outro grupo social, né, quando a gente pensa nisso. Então, quem é o primeiro interessado, quem é que está lucrando com a indústria dos cursinhos? Não se diz nada sobre isso, né? Se mantém desse jeito. Professora Norma, a senhora já teve em alguma ocupação? Sim. E como é que é? O que a senhora sentiu na prática em relação a tudo isso que seus colegas de mesa puseram aqui no debate? Como o professor falou, o ano passado, em razão das ocupações nas escolas estaduais, eu visitei várias escolas, né? E eles têm uma organização que, se houver um diálogo se eu tivesse tido um diálogo com eles, essas escolas seriam liberadas para fazer a prova, porque assim, mesmo nas escolas que eu visitei, que os alunos estavam ocupados e que tinha a discordância entre eles sobre a ocupação, havia o diálogo, teve escola que interrompeu um período da ocupação para que os meninos do terceiro ano pudessem ter o retorno das aulas e terminassem o ensino médio para não ter a reposição. Então, assim, existe um diálogo, é um movimento organizado. O que dá a impressão, né, que a sociedade vê, que é todo desorganizado, que eles estão lá, não, eles se organizam, eles conversam. Eles fazem assembleias entre eles para decidir sobre tudo, desde a limpeza até como a escola, como vão ter o diálogo com a direção da escola, com os professores,
com a comunidade, que muitas vezes fala assim, não, eu quero que meu filho entre na escola e tenha aula. Então, assim, eles são organizados, eles são para o diálogo. O que eu percebi foi que houve muitos momentos de truculência de algumas escolas que eu visitei, assim, a truculência da polícia, querendo entrar, querendo que eles abrissem a porta. E aí, eu trabalho na periferia, né? A convivência dos meninos da periferia com a polícia é uma convivência complicada. Mais e aí, tensa, quando eles estão lá na escola, que eles fecharam, a polícia quer entrar e quer até conversar, eles não quero. Para eu conversar com vocês, eu quero meu pai, eu quero a minha mãe, eu quero o diretor da escola, eu quero os professores, para ter uma conversa onde eles não tenham esse desconforto que eles têm no dia a dia lá fora. Então, e muitas vezes, não entenderam que eles, assim, não estavam simplesmente fechando os portões, porque era a polícia que queria entrar. Ele queria que tivesse representantes ali, que também respondesse por eles, que estivessem junto com eles, para que eles pudessem abrir os portões, para que a polícia pudesse entrar e pudessem ver como estava. Há 2 escolas que eu visitei, o nível de organização deles era impressionante. Era impressionante. E tudo resolvido com assembleia entre eles, para resolver o que ia fazer, o que não iam fazer. Professor Rodrigo. Não, se pensar nas nossas falas aqui, eu acho que uma palavra que pode ser comum é a questão do diálogo, né? A dinâmica de uma sociedade como a nossa, que não é mais aquela sociedade que, por exemplo, você bem lembrou os protestos de 2013, foram jovens às ruas e foram jovens que podem se considerar da extrema direita, da extrema esquerda, enfim, discutir a questão, por exemplo, de um lema que é eu quero uma educação ou saúde padrão FIFA, questionando por que se gastar tanto com uma Copa do Mundo, sendo que uma educação e a saúde ali estão deficitárias. Então, assim, hoje o jovem tem e deve dialogar, eu acho que sim, o governo, o poder constituído, a própria PM, a Polícia Militar, deve sim dialogar. Aí a grande questão disso é a seguinte, na ausência desse diálogo, de onde deve partir os primeiros passos para construir um diálogo? Eu não tenho dúvida, professora, que são organizados, eu não tenho dúvida nenhuma, como eu também não tenho dúvida que existem interesses para além dos da educação pública de qualidade, uma indústria de cursinho, mas a questão é, quando um direito, que é o de reivindicar, também afronta um direito que é o de, por exemplo, poder entrar na escola, que é um espaço público, e poder ter aula, ou também poder realizar o Enem, independente se esse aluno que vai realizar o Enem é da iniciativa privada ou ele é da escola pública. Como é que a gente consegue, numa sociedade plural, conectada e democrática, colocar a contradição entre 2 direitos que são legítimos? O direito do aluno ser contra a PEC, o direito do aluno de ser contrário à reforma do ensino e o direito do aluno de fazer o Enem e o direito do aluno de poder ir e vir e ocupar aquele espaço. Professor, não é? Vamos lá. Acho que o senhor foi muito feliz aí na questão da palavra-chave como diálogo. O senhor falou em diálogo no início, a senhora falou em diálogo, né? Aliás, é um prazer ver aí a posição que a senhora tem, essa construção que a senhora tem na questão da identidade, que o jovem público da periferia tem uma outra relação com o Estado como instituição do que o jovem público da classe média. Isso precisa ser muito, muito pontuado. O senhor dá aula no Mackenzie, eu dou aula em universidade, ele dá aula em universidade, a gente constata isso todos os dias, né? Agora o Walter Machado, que é nosso telespectador, faz uma pergunta que eu acho que é primorosa, a pergunta dele. Que tipo de diálogo é possível se organizar num cenário como esse? Videoconferência? Como é que é esse diálogo do ponto de vista prático? Se você falar assim, não pode mais ocupar a escola, porque ocupar a escola é um radicalismo, ocupar a escola é uma ação sectária. Ok, vamos criar um instrumento de diálogo. Que instrumento de diálogo é esse? Como é que ele funcionaria na prática de forma palpável? Penso que a questão teria que um pouquinho anterior, né? Ou seja, há uma intenção de fazer uma mudança de impacto tão grande quanto essa do currículo do ensino médio. Poxa, nós temos entidades representativas, a UNE, a UBS, a Associação de Alunos da Pós-Graduação, a Associação dos Professores, os sindicatos dos professores. O que custava organizar 6 meses de debates? Nós não fizemos conferências nacionais, estaduais, municipais de educação durante 2 anos?
Porque qual é a pressa, né, de fazer uma mudança desse jeito que vai mudar, que vai trazer tantos malefícios para a população de forma tão rápida? Ou seja, a falta de diálogo caberia o comportamento pedagógico ao poder, né, ao poder estabelecido. Caberia essa preocupação ao governo, ao Ministério da Educação, né, se é que eles têm dados que justificam essa medida, que eles apresentassem esses dados e discutissem com os setores envolvidos, e não de cima para baixo, porque essa medida, eu estou enxergando agora as ocupações a uma reação a essa ação despropositada. Então, né, vamos tirar de pauta, acaba no dia seguinte as ocupações, se tirar isso de pauta. Mas eles tensionam, né, e agora tensionam com o Enem, daqui a pouco tensionam com o final do ano letivo, aí começa aquela conversa, não vai dar os 200 dias letivos, vamos prejudicar, né, ou seja, os grandes prejudicados não são ouvidos, né? Isso me permite, só por intensidade do que o professor falou, e eu diria que em parte eu concordo e em outra parte eu discordo, vou explicar o porquê da concordância e discordância. Concordo sim que essa ideia top-down não é a melhor, vindo de cima para baixo não é a melhor. Nesse sentido, eu acho que este governo, ele tem pressa porque sabe que é um governo de transição para 2018. Digamos que o tempo da política não é o mesmo tempo do intelectual e do especialista. Então, assim, isso é fato. Essa pressa, essa ação muito apressada, trouxe, obviamente, essa forma de resistência, esta consequência. Ou seja, num mundo em que nós vamos ler a partir de um prisma da dialética, essa relação ela é bastante evidente. Agora, por um outro lado, essa pressa, inclusive, não no senhor que é o especialista, mas inclusive, né, na sua fala ficou assim, bom, uma medida que vai ser prejudicial ou até mesmo até nefasta. Mas aí, será que nessa pressa, ao não comunicar corretamente, será que ela vai efetivamente ser nefasta ou ruim? O professor é um especialista, é um estudioso, professor da Universidade de São Paulo. Eu não sou um especialista em educação, mas eu tenho estudado sobre esses últimos governos federais e o diálogo que eles estabelecem com a sociedade. Então, muitas vezes, logo quando o governo Temer está na condição interina, que quando ele depois passa para governo após o impeachment, me parece que a sua cúpula, seja ela em qualquer ministério, tem pressa. E essa pressa, eu acho que não custa mesmo nada passar 6 meses ou 1 ano discutindo, porque na verdade o problema da educação ruim no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade, porque há jovens que não têm o domínio da língua culta e das operações matemáticas na universidade, não é de hoje. Agora, de uma forma ou de outra, este momento e esta tensão deveria servir para a sociedade brasileira sentar e pensar o que fazer, porque a situação com reforma ou sem reforma, ela é muito difícil e muito ruim. Como vamos dialogar? Isso. Nós vamos voltar nisso, professor. Só para botar um pouquinho de lenha nessa fogueira, se nós não estivéssemos ainda numa crise política tão acentuada, o número de abstenções, o número de votos brancos e nulos teria sido bem diferente. Basta lembrar que, no Rio de Janeiro, o número de votos brancos e nulos foi maior do que o número de votos do Marcelo Freixo e do PSOL na disputa com o Marcelo Crivella. Mas esse aqui é um outro São Paulo assunto. Também. Aqui em São Paulo esse também. é um outro assunto que a gente também pode discutir, essa questão da crise da democracia representativa e a dimensão dela. A Alda de Marco Antônio manda uma pergunta para vocês aqui. Eu acredito inclusive que ela seja mãe ou estudante. Ela diz o seguinte: como fica a vida de quem faria o Enem em escolas que estão ocupadas? A senhora sabe responder? Pelo que parece que saiu hoje no jornal, que vai para dezembro, né? Que vai para dezembro. Mas eu fico pensando, essas escolas estão ocupadas desde setembro. O Enem está marcado há quanto tempo? Há quanto tempo? Né? O Enem já estava marcado, porque assim, existe um calendário para acontecer essas coisas. E aí, eles fazem um movimento para conversar com esses meninos só agora, onde, nossa, agora vai ter o Enem, a gente precisa correr, precisa fazer alguma coisa, então começa a ter algumas medidas, começa assim, então a minha aula vai ficar para o final do ano, não vai encerrar ano, aí fica todo esse problema, trazendo o problema e coloca o problema como se fosse o problema dos meninos que ocuparam, né? Como se fosse o problema deles e que eles têm que resolver esse problema. O Enem já está marcado há muito tempo, as escolas começaram a ser ocupadas em setembro, então já poderia ter tido o diálogo
ter tido medidas para transferências de escolas, colocar em outros locais, ter conversado com esses meninos, mas assim, agora que está nos últimos dias, agora que vem essa tensão, é lógico, a gente também vê a questão do estudante que se preparou, que estudou, mas assim, o governo não fez a parte dele. As escolas foram ocupadas em setembro, nós estamos em novembro, o Enem já tinha sido marcado. Poderia ser feito uma realocação de escolas, de locais para poder fazer essas provas, mas eles estão trazendo o problema para os estudantes. Ou seja, olha, vocês fizeram a ocupação e agora o problema é de vocês e vocês vão ter que resolver. Não, o governo mandou uma medida provisória cheia de questões para serem resolvidas, sem trazer o debate com a sociedade. E foi muito interessante porque veio a medida provisória, no jornal à noite começou então assim, no jornal saía, não vai ter mais filosofia, não vai ter sociologia, não vai ter artes, não vai ter educação física. Aí no outro dia os professores estavam lá na escola sem saber o que estavam falando. E os meninos começavam a perguntar, não, espera um pouquinho, a gente precisa ler o documento. Porque assim, foi no jornal saiu que na quinta-feira ia sair isso, e aí, para domínio público, foi na quinta-feira que veio, quinta-feira à tarde. E aí você chega na escola de manhã na sexta-feira, você é bombardeado de perguntas, porque eles também queriam saber. Só que nós nem sentamos ainda, porque não é simplesmente fazer uma leitura, mas sentar coletivamente, fazer uma leitura, para poder até responder as coisas para os alunos e para os pais também, que as escolas, os pais começaram a ligar, mas já vai mudar, eu não entendi. Então, assim, ficou uma coisa tão mal resolvida, mal explicada, mesmo uma medida provisória, sem debate, sem nada. E aí também nós, professores, tivemos que resolver isso na sexta-feira, falando para os alunos, nós não sabemos, nós vamos hoje sentar para estudar no horário coletivo e a partir de segunda-feira a gente vai conversando com vocês. Então, assim, também para o professor, para o diretor que estava lá, que teve que receber as ligações dos pais, sem saber o que fazer. Então, e aí a gente vê assim, do jeito que nós ficamos naquela situação, sem poder dar resposta, eu vejo que o governo agora quer pegar um problema, que é o Enem, que já sabia, e a ocupação é desde setembro, e quer deixar esse problema como, olha, a culpa é dos alunos, a culpa é dos meninos que fizeram a ocupação. Na verdade, assim, o transtorno que se causa para você é culpa deles. Exatamente. Que ocuparam a escola. Ou seja, a sua conta quem tem que pagar é eles. Né? Quer dizer, não é uma coisa nem direta. Só queria fazer um ponto de observação. Eu acho assim, a palavra culpa, muito parte do vocabulário judaico-cristão, né? Eu acho assim, a gente pensar em responsabilidades. Eu acho que o governo tem sim a sua parcela de responsabilidade. Mas também a ocupação da escola também tem. A gente não pode olhar a sociedade de maneira dicotômica, de acreditar que o governo é a encarnação do mal, seja qual for o governo, e que a sociedade civil, ou os jovens, ou os movimentos, ou os sindicatos são a encarnação da virtude e do bem público. Não. Eu acho que a gente tem que matizar a questão. Eu acho que sim, que bom que se pôde ler o documento, porque eu conheço professores especialistas que não leu o documento nem da PEC do teto de gastos, está falando que vai se congelar o gasto em educação e saúde, não está isso escrito, eu trouxe ela aqui no iPad, sobre a reforma do ensino. Aí a gente tem que debater com muito mais morosidade, porque assim, já está ruim há 30 anos, não serão 6 meses, ou, na verdade, 1 ano discutindo que vai melhorar a educação. Nós não vamos virar uma Coreia em 2 décadas, se continuarmos assim, nem nunca. A questão é a seguinte, se tem a falta do diálogo, e é fato, é porque muitas vezes quem tem que dialogar não fala a mesma língua. Cada um assume preconcepções de mundo prévias, sejam os jovens, porque esses jovens estão lá, existem também universitários que estão indo dar apoio, existe o MBL, que sim está tentando invadir para desocupar, existem partidos políticos também dando apoio, então, enfim, tudo isso a gente também, de novo, cai nessa discussão. Tem o problema de diálogo, mas de linguagens que são distintas, mais do que isso, o tempo
é um tempo que é outro. O tempo da rua, o tempo do intelectual e o tempo da política estão desencontrados. Talvez a gente nunca consiga conjugá-los, mas há que se pensar com inteligência num problema. Novamente, o Florestan Fernandes, da USP, uma figura brilhante da USP, dizia que a sociologia é maior que o marxismo. Eu diria aqui, ousando não parafraseá-lo, que a educação é um bem maior do que simplesmente o estudante. O estudante está na educação junto com o professor, numa relação pedagógica, junto com a sociedade que tem o problema do menino da periferia, está tensionado com as forças constituídas do Estado. Então, a educação é maior. E aí a gente tem que pensar que país que nós queremos de educação, em formas de educação. Né? O que nós vamos pensar? Eu acho que aí tentar colocar uma culpa no governo ou a culpa no momento, primeiro, eu tiro a palavra culpa, vamos pensar nas responsabilidades dentro disso. E como que a gente pode, os especialistas, os pais, os jovens, porque eu também fui jovem, eu também participei de movimento estudantil, eu também, quando eu fui fazer ciências sociais, a mesma coisa, eu discutia, nós debatíamos e tudo mais, embora eu não seja afiliado a partido nenhum. A grande pergunta é, como pensar o país para os próximos anos? Eu acho que aí a chave explicativa tem que ser o caminho da educação, professor. Acontece que, não há dúvida, né? Por isso que a gente está lá, né? Mas acontece que este governo agora tem feito uma série de ações que nos deixam ressabiados. Vou falar mais uma que tem a ver diretamente com o Enem, né? Já que está todo mundo tão preocupado assim com o Enem. Faz 15 dias foram divulgados os resultados do Enem. Misteriosamente, os índices obtidos pelos jovens que estudam nos institutos federais de ensino superior foram escondidos, não vieram a público. Depois que a comunidade reclamou, aí eles falaram assim, nos esquecemos. Porque qual era o receio de avisar para o Brasil inteiro que quando a escola é pública, quando os professores são bem remunerados, quando os estudantes estão lá com condições de trabalho, o desempenho deles sobe. Porque o que os resultados do Enem, né, sempre aquele uso, né? O que ficou evidente é que o Ministério da Educação fez um uso comercial desses dados, porque ele vai dizendo, olha como a educação pública está ruim, olha, as notas das escolas públicas ficaram lá embaixo. Só que aquelas escolas públicas com condições equivalentes, né, com professores bem remunerados, com condições de trabalho, aquelas escolas públicas desapareceram misteriosamente da lista, não vieram a público. Ou seja, o Ministério da Educação não comunicou e aí dias depois assumiu que tinha sido um erro. Ou seja, a gente precisa estar o tempo inteiro falando isso? Ora, então, o mesmo jogo de cena que é feito agora com a questão do Enem, que a professora coloca bem e eu concordo com ela. Ora, nós sabíamos que o Enem ia acontecer. A gente sabe que o Enem vai acontecer desde janeiro. A gente sabe as datas, a gente sabe o calendário. Puxa vida, né? A gente espera chegar na última semana, numa semana que tem um feriado no meio, né, para comunicar que a gente não vai... Não tô em impasse, né? Exatamente. O professor Rodrigo foi muito feliz na questão que eu usei aqui a palavra culpa, não é culpa, é responsabilidade. É responsabilidade. A tentativa de atribuir a outrem Exatamente. a responsabilidade por um transtorno provocado na vida de um grupo social. E outra, os adultos da relação, nesse caso, somos nós, né? Nós que somos os adultos da relação. A gente não pode esperar que os jovens, lá de 16, 15, 14 anos, tenham a solução da questão. Cabe a nós, né, que estudamos, temos mais tempo de vida, mais tempo de experiência, estamos no meio da sociedade há mais tempo, que a gente os chame para conversa. Dessa maneira, eu acho que aconteceu lá, né, com o movimento Passe Livre, depois aconteceu uma série. Dessa maneira, gente, as evidências são muitas que nos dizem que precisamos descobrir formas de dialogar, né? Precisamos descobrir. Deste jeito, né, de cima para baixo, isso não pode continuar. Em nenhum lugar, nem dentro de casa, nem na sala de aula, nem a direção com os professores, né? Nós acumulamos uma experiência muito ruim, né, em anos, né, de comportamentos pouco democráticos e agora está difícil. Então, os pais se surpreendem, né? Ou seja, nós precisamos criar leis no Brasil para evitar ou para tentar coibir que os homens batam nas mulheres. Olha, é uma vergonha. Então, a gente precisa criar. Há leis aí que estão querendo, há um projeto de lei que quer coibir que os professores falem em sala de aula, né? Essa lei da mordaça. Onde que nós vamos chegar, gente? Ou seja, vamos dialogar mais, né? Ou seja, conversar também é bom, conhecer o ponto de vista do outro é bom, conhecer o que ele está pensando é bom. Dessa maneira não dá para a gente seguir. E temos um programa que nem é o escopo do programa. Aliás, eu queria já deixar um convite no ar para a gente retomar essa mesa aqui com vocês três, com a senhora e com vocês dois também, para a gente discutir um dia, que foi um assunto que vocês tocaram aqui com alguma sutileza, a qualidade da educação, pura e simplesmente. O senhor falou agora da questão dos resultados. Como é que se deve
trabalhar com um estudante de comunicação que fala o Veron. O que você deve fazer com esse cara? Porque esse cara veio com um problema de formação básica. Certo? O cara que fala o Veron, o cara que erra uma concordância verbal, o cara que mete crase antes de verbo, um estudante de engenharia que não sabe fazer uma conta, um estudante de engenharia que tem dificuldade numa equação de segundo grau. E tá cheio. Tá cheio. Se você pegar faculdades ruins, que tem mensalidades abaixo de R$299, você vê que a faculdade não ensina nada e o cara faz de conta que ele aprende e ele sai com um diploma falando que ele deu certo na vida. Isso é uma coisa pra gente também discutir aqui. Ou não? Sim, mas é só uma questão, né? A questão do fracasso escolar, do fracasso da escola na realização da sua tarefa pedagógica, ela não é nova, ela não é atual. Claro. É que agora eles estão chegando no ensino superior. Né? Porque quando eles caíam pelas tabelas, quando eles não chegavam no terceiro ano do ensino fundamental, ou quando eles não chegavam na quinta série, na antiga quinta série, aí todo mundo estava em silêncio. Né? Ou seja, a gente começa a gritar quando nós fizemos processos pedagógicos aqui para mantê-los na escola. De qualquer maneira, eu já afirmo, é melhor essas pessoas dentro do sistema do que fora do sistema. Sem dúvida. Né? O que acontece é, quais são as condições que nós oferecemos para os trabalhadores da educação para realizarem a sua tarefa? Nós não estamos oferecendo. Porque o que o senhor falou é a questão da universalização do acesso. Ó, nós temos salas de aula do ensino médio, aqui em São Paulo, salas de aula do ensino médio com 45 alunos na sala de aula. Nós temos salas de aula em que os professores têm que torcer para que alguns faltem, porque senão não tem lugar para sentar na sala de aula. Então, com essas condições, como é que ele vai chegar na universidade? É isso que a gente tem que pensar. É muito difícil, é verdade. Porque temos que passar também, quando você traz esse problema da quantidade de alunos por sala, é impossível você pensar em qualidade com 45 meninos no primeiro ano do ensino médio, que na maioria das vezes... aqui em São Paulo, eles migram da rede municipal para a rede estadual. Então, eles estão vindo para outra escola, onde você tem que fazer toda uma adaptação. Às vezes, você não tem condições de dar um acolhimento para essas crianças de uma forma adequada para que ele possa se integrar ali nas escolas. Então, assim, você trabalha com 45 alunos por sala de aula. Quando você fala, por exemplo, nessa medida provisória, nessa reforma do ensino médio, muitas coisas têm que ser falado, mas a gente tem também que bater nessa questão. Quantidade de aluno por sala tem que ser revista. Formação de professores tem que ser revista. E a formação continuada dos professores também tem que ser revista. Exatamente. Porque, assim, a pessoa vai lá, faz 3 anos, 4 de universidade, ela não vai dar conta de 30 anos. Né? De trabalho. 30, 35, né? Agora pode chegar aos 40, né? Vamos lá, sabe quanto tempo vai ficar esse profissional de aula? Então, ele precisa de uma formação. Os governos não têm investido em formação desse professor. Então, você muitas vezes coloca, olha, no horário coletivo você está formando. Não, você precisa de formação que vai para além do horário coletivo. Muitas vezes, naquele horário coletivo, você está resolvendo problemas do cotidiano. Você precisa de formação. E quando você sai, quando você tem uma formação, seja ela feita pela diretoria de ensino, seja ela feita por outros órgãos, você volta para a unidade que você trabalha e você vai compartilhar com seus colegas e ali dá uma outra. Mas, assim, a gente precisa bater forte nessa questão. Quando a gente fala das escolas públicas que tiveram um grande desempenho do Enem, eles não estão com 45 na sala de aula. Eles não têm problema, por exemplo, esse ano, de alunos em São Paulo, né? Teve problema seríssimo com a questão da merenda. Sim. A gente precisa caminhar para o encerramento do programa. Eu vou pedir que vocês... em 30 segundos, deixem um resumo da ópera desse debate na visão de vocês. Começando pelo senhor, professor. Vamos lá, 30 segundinhos. Primeiro, já agradecendo muito o senhor mais uma vez, querendo convidá-lo para participar mais vezes aqui da TV, dizendo que a gente está à disposição, uma visão bacana, integradora, acolhedora, do papel da educação. Em algum momento, não me leve a mal da utopia que esse papel pode ter, né? Vamos lá, meu querido, sua mensagem final. Então, eu quero inicialmente agradecer muito, né, a oportunidade de
discutir com os colegas, né, é uma questão tão importante. Parabenizar, né, a TV Câmara por pautar essa questão que, na minha opinião, né, é a questão número 1, né? E toda vez que nós paramos para pensar no assunto, toda vez que nós nos debruçamos sobre esse assunto, a gente só percebe o quanto a gente ainda precisa, né, caminhar para alcançar aquilo que é o projeto, se vocês quiserem chamar assim, um projeto utópico de uma sociedade mais justa, de uma sociedade menos desigual, de uma sociedade em que todos possam viver, né? E isso, claro, vai passar obrigatoriamente pela discussão da educação e da educação, até, né, plagiando um pouco o professor Rodrigo aqui, da educação que nós queremos. Nós não estamos satisfeitos com ela, né? Acho que tudo está mostrando isso e nós precisamos construí-la. Mas para construir essa educação que nós queremos, nós vamos precisar também de condições para fazê-lo, né? Ou seja, não dá para a gente continuar jogando toda a responsabilidade no colo dos professores, né? Nós precisamos pensar, lembrar sempre que a maior parte dos municípios no Brasil não cumpre a lei do magistério, a lei do piso do magistério. Ou seja, nós não pagamos os nossos professores como nós deveríamos. Nós não garantimos aos nossos professores aquele 1/3, né, da sua carga didática para qualificação, para estudo, para preparação. E, de repente, né, quando o resultado final, né, é cobrado da sociedade, a gente sai reclamando, responsabilizando os professores. Norma, sua mensagem final, muitíssimo obrigado pela sua atenção, minha querida. Espero tê-la conosco em outras oportunidades. Muito obrigado pelo convite, né, em nome do Cinesp, né, que proporcionou que eu pudesse vir aqui hoje. Mas nós acreditamos numa escola plural, numa escola onde o desenvolvimento e a formação ela tem que ser integral. Para se ter uma formação integral, nós acreditamos que não pode a escola ficar focada apenas, né, em português, matemática e inglês. Sim. Nós queremos uma formação integral onde todas as disciplinas passem a ser importante para os alunos. E nessa importância de todas as disciplinas, eu vejo que o ensino profissionalizante, né, dessa medida provisória, ele pode trazer uma grande quantidade de pessoas aprendendo a fazer uma coisa só, né, aquela coisa técnica maçante para o mercado. Então, eu acredito que nós precisamos retomar aqui uma discussão aprofundada sobre essa questão do ensino médio, né? Que agora, como os resultados finais não são bons, e aí você massifica a questão do português e matemática, Então, você começa a trabalhar muito só essas duas disciplinas, esquecendo a formação integral do ser humano, do aluno, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer mais debates, a gente precisa se debruçar mais sobre essa questão. Alguma coisa precisa ser feita, isso ninguém discorda. Precisamos melhorar o ensino médio? Ninguém discorda. Mas será que a melhor forma é essa, a medida provisória? Para sabermos, precisamos ter um debate, ter uma discussão sobre isso. De forma que ela está sendo colocada, não serve. Legal, professora. Obrigado pela atenção conosco. Professor Rodrigo Prando, sua mensagem final para a gente encerrar essa edição do Clipe Eletrônico. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela atenção. Eu agradeço o convite aos meus colegas, a professora Norma, professor Marcos. Muito obrigado, porque as visões sempre nos engrandecem, saímos daqui, acho que melhores do que quando entramos. Eu diria o seguinte, todos aqui somos professores e concordamos da importância do ensino para mudar um país, para mudar uma nação, para mudar o jovem, uma sociedade. Todos buscaremos essa sociedade menos desigual e mais justa. Muitas vezes os caminhos são distintos, ora mais uma visão liberal, ora uma visão mais intervencionista. A questão é, precisamos sim do diálogo, mas sobretudo de um diálogo que nós possamos também retirar um pouco da politização excessiva. E eu acho que aí a grande colocação sua também, entre outras aqui, um dia nós precisamos discutir a questão da qualidade do ensino nas suas dimensões, desde aquelas que são mais superficiais, como as que aparecem nos índices, até as mais profundas. E qualquer dessas discussões tem que ser vista à luz dos especialistas, mas com foco no futuro e não em questões políticas de um partido A, B ou C. Legal. Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo, obrigado à mesa como um todo e obrigado principalmente a você que nos assistiu, que participou. Queria agradecer aí a Alda da Vila Formosa, ao Walter Machado, a quem nos mandou perguntas aí ao longo do programa. Muito obrigado a você que assistiu essa edição do Clipe Eletrônico. A gente espera ter contribuído aí para lançar uma luz, um rastro de luz, um sopro de luz
na questão da ocupação das escolas públicas. Afinal de contas, que movimento é esse, que ideais ele traz e como a gente pode caminhar para fazer o que interessa? 2 pontos, melhorar a educação pública no país. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Uma boa tarde a todos.